Boa noite, irmãos. Vamos começar o nosso estudo. Já estamos na hora. Vamos começar, como sempre, falando com o nosso Pai, com o nosso Deus e pedindo a Ele a sua bênção, a fim de compreendermos a sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor, nós te damos graças por esse dia na Tua presença, pela Tua fidelidade. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez por nós. É por causa do sangue dele derramado naquela cruz que hoje estamos na Tua presença. E haveremos de estar, ó Deus, no dia da Sua segunda vinda, mas de modo perfeito, pleno, desfrutando da comunhão com o Senhor. Nós esperamos por esse dia ansiosamente e te pedimos que até a chegada desse dia, que o Senhor nos sustente, Pai, que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos renove, Senhor, os ânimos, para continuarmos perseverando no caminho do Senhor, observando o que diz na Tua palavra. A respeito disso, te pedimos que o Senhor nos dê compreensão do texto que leremos esta noite. Dá-nos, ó Deus, a oportunidade de sermos edificados na Tua palavra e de crescermos na fé e na comunhão uns com os outros. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos começar com uma revisão do estudo feito na semana passada, na última oportunidade. O texto que nós lemos e estudamos aqui foi o texto que se encontra no capítulo 20, versos 11 até o verso 15, encerrando o capítulo 20 de Apocalipse. Bem, só recapitulando que o capítulo 20 resume todos os eventos escatológicos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo à Terra. Um pouco de observação no texto, nós chegamos facilmente a essa conclusão. A respeito da primeira vinda de Cristo, o anjo que vem, que desce do céu e que tem nas suas mãos, como diz o verso 1, a chave do abismo e uma grande corrente, aprisiona Satanás, verso 1 ao verso 2. Com este aprisionamento, inaugura-se, verso 3, o chamado 1000 anos. Ele fica preso e só será solto até que sejam completados esses 1000 anos. Aí nós temos a redenção dos santos. Nós temos uma referência aqui do encontro dos santos com a pessoa de Jesus nos céus. Lá nos céus, eles reinam com Cristo neste tempo. Todos os mortos, todos os crentes mortos neste período, eles se encontram com Cristo nos céus, no seu reino celestial, e se unem ali com aqueles que estão assentados nos 24 tronos e que receberam autoridade para julgar, uma referência aos 24 anciãos. Esta é a chamada ceia ou bodas do Cordeiro, que nós lemos aqui no capítulo 19, verso 9. É quando os crentes experimentam deste encontro festivo com Cristo e com Ele vivem na plena comunhão. Aí nós entramos a partir do verso 7 até o verso 8, em eventos relacionados com a segunda vinda de Cristo. E na segunda vinda de Cristo, ele haverá de executar julgamentos. Então nós temos o final dos 1000 anos, como diz o verso 7, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás é solto, e ele é solto, como diz o verso 8, com o objetivo de seduzir as nações e congregá-las para a peleja, para este conflito com a manifestação de Cristo e também a chegada do seu reino. Então nós temos no verso 9 uma indicação bem rápida, bem resumida, sobre a revelação de Jesus neste contexto. Diz o verso 9, que naquele momento, quando eles sitiaram a cidade, o acampamento dos santos, da cidade querida, se referindo a Jerusalém, simbolicamente falando, quando eles congregam e como nós lemos no capítulo 11, profanam tudo que há de santo, referência de santo, de sagrado na terra, nesse momento em que todas as nações são reunidas e congregadas pela influência satânica. Então, olha o que diz o final do verso 9: fogo do céu, desceu fogo do céu e os consumiu. É uma indicação da revelação de Jesus como, na sua segunda vinda, como juiz, como lemos no capítulo 20, capítulo 19, verso 18. Ele é aquele que tem olhos como fogo. Em outra passagem do livro do Apocalipse diz que ele tem os pés como polido de bronze ou em chamas incandescentes.
Tudo isso aponta para esse julgamento que ele faz com os olhos, essa percepção, esse discernimento que ele faz, esse julgamento com base na verdade que ele faz com os seus olhos, e com os pés ele executa o seu juízo. Isso nós já tínhamos visto aqui em capítulos anteriores, como o capítulo 14, e aqui também no capítulo 19, quando fala que ele vai, verso 15, ferir as nações como que pisando o lagar de vinho. Tudo isso aponta para o julgamento de Cristo na ocasião da sua segunda vinda. Aí no verso 10 temos a sequência das punições, dos julgamentos. Então ele julga, segundo a ordem aqui, por último, Satanás, e lança no lago de fogo, onde já se encontram a besta e o falso profeta, que Gregory Bale identifica as bestas como sendo hostes demoníacas, uma perspectiva celestial, uma perspectiva espiritual, hostes demoníacas a serviço de Satanás no mundo, que operam através dos governos e das religiões anticristãs. Tá? Aí, versos 11 ao verso 15, temos a punição final de todos os ímpios. Todos aqueles que não foram encontrados os seus nomes no livro da vida, eles foram lançados para o mesmo destino que Satanás, a besta e o falso profeta, para sofrerem conscientemente tormentos em estado irreversível, banidos completamente da presença de Deus. Veja como o capítulo 20, ele resume para nós todos os eventos marcados da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Quanto à punição final de todos os ímpios, texto que nós analisamos na última oportunidade, João viu um grande trono branco, representando a grandeza da dignidade e autoridade de Cristo, que nele foi visto assentado. Ele vem como leão da tribo de Judá, ele vem como um juiz, ele vem como um rei montado num cavalo branco, em cuja presença desse trono e daquele que está sentado em tal trono, fugiram, diz o texto, o céu e a terra, pois receberam um julgamento final também. Aqui nós temos uma recapitulação do que lemos no capítulo 8, quando os julgamentos de Deus inicialmente, no texto do capítulo 8, apontam para a natureza, visto que também foi corrompida pelo pecado para ser transformada numa realidade de perfeito estado, assim como lemos nas passagens que constam aí, Mateus 19, 28, Atos 3, 21, Romanos 8, 21, a natureza aguardando a manifestação dos filhos de Deus, esperando o dia da sua própria redenção, e no capítulo 2, capítulo 3 de 2 Pedro, versos 10 ao verso 13, quando os elementos se farão abrasados, eles serão consumidos pelo fogo, pelo juízo, e aí diz o apóstolo Pedro para os seus destinatários, que nós aguardamos novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro também identificando ou reconhecendo que no final dos tempos, toda a natureza haveria de ser julgada, penalizada pela influência do pecado, pelo pecado que atingiu, que a afetou, que a corrompeu, e então Deus haverá de fazer novos céus e nova terra, assunto que nós veremos daqui a pouco. Em seguida, João viu que todos os ímpios que tinham sido mortos ressuscitaram. Todos serão apresentados diante do tribunal de Cristo, diante deste trono branco, esse trono no qual ele está sentado e ele julga todas as nações. Então, aqueles que morreram, eles serão ressuscitados para receberem o julgamento final. Ninguém escapará. Os mortos serão devolvidos pelos mares, todos eles serão apresentados diante do Senhor e serão julgados um por um segundo as suas obras, porque a culpa é individual e intransferível. Alguém talvez lá no final vai dizer, como lemos no capítulo 7 de Mateus, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, Senhor, lá capítulo 25 de Mateus também, Senhor, quando foi que nós deixamos de te alimentar, de te vestir? Quando foi que nós deixamos de te visitar quando estava preso? E aí a resposta será no capítulo 7, nunca vos conheci, e as obras que eles realizaram não foram resultado da fé verdadeira na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque as obras não salvam ninguém. O que salva é a graça de Deus recebida pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
E qualquer obra que o homem faça, ainda que admirável diante dos homens, estas obras no dia do Senhor Jesus queimarão como palha jogada ao fogo. Então, as obras que estão registradas nos livros, como lemos aqui e estudamos a semana anterior, na última oportunidade, elas testificarão, provarão que o julgamento do Senhor será um julgamento justo. Tal julgamento será fundamentado nas provas das suas próprias iniquidades e por não terem seus nomes registrados no livro dos decretos redentivos de Deus, sendo lançados no lago de fogo. Nós vemos aqui tanto a soberania de Deus como a responsabilidade humana unidas ou confundidas. Eles são lançados para dentro do lago de fogo, porque os seus nomes não constam no livro da vida. Mas também porque as obras que esses homens realizaram são a prova incontestável da ausência de fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em relação aos santos, eu peço para que abram, por favor, capítulo 14 de Apocalipse. Olha o que diz no verso 13 em relação aos santos. São obras realizadas por crentes e também por ímpios, por incrédulos, por rebeldes, por idólatras, por imorais, por mentirosos. Contudo, a diferença dessas obras está na natureza delas. No caso dos santos, diz o verso 13 do capítulo 14: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. O mesmo descanso que o Senhor Jesus prometeu em Mateus capítulo 11. Ele é o Senhor do descanso, Ele é o Senhor do Shabá, é aquele que unicamente pode dar o descanso eterno, depois das obras da perseverança na fé em meio às tribulações nessa vida. Então os santos, eles que morrem neste tempo, eles entram no descanso do Senhor, e olha o que diz o verso, final do verso 13: pois as suas obras os acompanham. Que obras são essas, senão aquelas que Tiago já havia dito, que são a evidência da fé verdadeira? O contrário disso, nós encontramos aqui a respeito dos ímpios, que são julgados, verso 13 do capítulo 20, de acordo com as suas obras, porque as obras deles provam a culpa deles. Culpa esta pessoal e intransferível, e são lançados com a consciência da sua culpa e também com a consciência de quem os julgará, que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, com base também nos eternos decretos redentivos de Deus, pois os seus nomes não constam no livro da vida. A palavra de Deus prova que Cristo retornará em data e hora que o homem não pode precisar. Ele virá como vem um ladrão. Você não sabe quando ele aparecerá. Se soubesse, de modo algum, você teria os seus pertences roubados. Então, o Senhor Jesus virá em um dia e uma hora que nós não conseguimos precisar. Mas, por outro lado, é possível sim esperar e nos preparar por essa vinda. E os textos que nós temos aí indicam exatamente isso. Nós devemos nos preparar para a vinda de Cristo, porque Ele vem. E esse dia se aproxima. E como que nós devemos observar e nos preparar? Observando os sinais que antecedem o seu retorno. E todos eles já foram explorados por nós aqui exaustivamente em estudos anteriores. Esses sinais precisam ser observados. Não sei a idade de cada um aqui, mas se você refletir um pouquinho no estado moral do mundo, considerando as músicas, considerando os programas de televisão, considerando o comportamento da política, considerando a organização social, né? De 20 anos atrás, de 30 anos atrás, você vai se surpreender com a diferença que pode ser identificada só com essa reflexão. Antigamente, os filhos eram educados e respeitavam os pais. Hoje em dia os filhos desobedecem os pais, afrontam os pais, batem nos pais, batem nos professores, afrontam a autoridade dentro da igreja, afrontam autoridades políticas,
os magistrados civis, usam as redes sociais, caluniam, difamam, espalham mentiras. Há um estado de rebelião que cada dia que passa se torna mais evidente e mais intenso na sociedade. Moralmente falando, nem se fala. Recentemente chegaram a, ousadamente, fazer e produzirem um filme retratando Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, retrataram como um homossexual. Tamanha ousadia da rebelião do homem na sociedade hoje. As pessoas cada vez mais estão perdendo a capacidade de amar, de exercer misericórdia, estão se tornando egoístas, avarentos, mentirosos. E tudo isso, segundo o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, aponta para o final dos tempos. Quantos não estiveram presentes na igreja, mas que hoje se encontram no mundo como se não conhecessem o Evangelho, como se não soubessem a verdade, se apostataram da fé, abandonaram o caminho do Senhor. E tudo isso aponta para o fim que se aproxima. E como igreja, quando nós nos distraímos destes sinais, poderemos nos surpreender no dia da vinda do Senhor. E sabendo dessas verdades, temos que nos preparar. Como que nós nos preparamos? Andando sob a luz do dia, não nas trevas da noite, omitindo os nossos pecados, vivendo em rebelião, com embriaguez. O que é embriaguez? Senão o controle da nossa vida por aquilo que é destrutivo, que é nocivo. Nós temos que andar sóbrios como na luz do dia, diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses. Andar em santidade, em outras palavras, em obediência a Cristo, velando pelas nossas almas a presença do Senhor, orando, observando a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor e seguindo-os à risca. Neste dia, os crentes serão resgatados definitivamente da presença do pecado e do mundo, para a glória celestial da presença de Deus, enquanto Satanás, suas hostes demoníacas, que atuaram através dos poderes políticos e religiosos anticristãos, as bestas deste mundo, e todos os incrédulos serão sentenciados e lançados para um irreversível estado de condenação e também de tormentos. Nada é tão certo quanto a chegada deste dia, aguardado ansiosamente pelos santos, pelos que creem em Cristo e que perseveram no seu testemunho, e ao mesmo tempo ignorado ou temido por aqueles que andam nas trevas da incredulidade e da rebelião a Deus. Por isso nós lemos lá no final do capítulo 6, o desespero deles, tal como nós vemos também no final do capítulo 11. O desespero deles quando virem sendo revelado dos céus o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. E agora, sabendo que não há mais oportunidade para se arrependerem de seus pecados, não haverá mais oportunidade para invocarem o nome do Senhor e serem salvos. O que caberá a eles, o que restará a eles é apenas desespero, porque o julgamento de Deus e do seu Filho será terrivelmente severo. O nosso texto se encontra no capítulo 21, versos 1 ao verso 4, e diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é o texto que nós temos para analisar nesta oportunidade. Antes, me permita fazer apenas uma breve introdução aqui. Quanto aos inimigos, quando os inimigos forem definitivamente condenados, ou seja, Satanás, os demônios, suas hostes, que nós lemos lá no capítulo 9, né, que são ilustrados na visão como tendo cabeça de rãs, milhares e milhares, né, os demônios,
os homens rebeldes, a morte e o próprio inferno, Cristo será reconhecido e reverenciado por todos os séculos. Todos os séculos haverão de reconhecer o seu senhorio. A partir deste dia, quando as trevas passarem, a glória de Deus e do seu Filho resplandecerá sobre todos os redimidos e sobre toda a nova criação. Esses últimos capítulos do livro de Apocalipse revelam a conclusão de todos os eternos planos de Deus na história humana e da sua eficaz providência para com seu povo. Lendo o livro de Apocalipse, desde o capítulo 6 até o capítulo 20 aqui especialmente, considerando que há vários intervalos mostrando a realidade dos santos nos céus, a maior parte do texto de Apocalipse se concentra nos julgamentos divinos, julgamentos preliminares no capítulo 6 e depois a partir do capítulo 8 até o capítulo 19, nós vemos os julgamentos finais sendo executados contra os ímpios e inclusive contra a natureza. Então, lendo o livro de Apocalipse, muitos se sentem atemorizados, assustados, porque as imagens, as figuras, as ilustrações, as metáforas apontam para um cenário caótico, um cenário de muita tristeza, de muita condenação. E quando nós chegamos agora no capítulo, especialmente, capítulo 20, mas em particular o capítulo 21 e o capítulo 22, nós chegamos a esta conclusão. A conclusão de que Deus, soberanamente, como visto no capítulo 4, antes da visão dos julgamentos finais, permanece assentado no seu trono. E Jesus Cristo, que foi o único encontrado digno para quebrar os selos, desatar os selos e abrir o livro, ou seja, para executar os planos redentivos de Deus na história humana, combinando tanto julgamentos severos contra os ímpios, como ao mesmo tempo eficazmente salvando aqueles para quem Deus destinou a salvação. O que nós concluímos agora no final do livro de Apocalipse é que Deus esteve no controle de todas as coisas. Nada escapou dos seus planos. E quando nós estamos passando por uma grande aflição, seja no casamento, seja com uma dívida pessoal, até mesmo crises existenciais, tudo está em ordem, mas pessoalmente nós nos sentimos desesperados. A sensação que nós temos é que tudo perdeu o controle. E quantos, quando estão atravessando momentos como estes, e que não conseguem, entre aspas, enxergarem uma luz no final do túnel, pensam e até concluem que a única coisa que lhes resta é tirar a própria vida. É desesperador. Mas nós, atravessando este vale sombrio, que é este tempo que antecede a vinda de Cristo, somos agora consolados por uma promessa de Deus que no final deste tempo, nós estaremos na glória com o Senhor e seremos profundamente abençoados por Ele, porque Deus não perdeu o controle da história da nossa vida, inclusive quando nós estamos atravessando por grandes dores, por grandes lutos, por grandes tristezas. O Senhor reina, o seu Filho reina, e todas as coisas estão caminhando para um fim glorioso. Para nós, a Igreja de Cristo, é consolador atravessar as tribulações, sabendo destas infindáveis, inefáveis promessas que estão reservadas àqueles que creem em Jesus Cristo. E é isso que nós vimos aqui. No capítulo 2 de Efésios, verso 7, Paulo disse, considerando ali a obra de Cristo na nossa salvação, o capítulo 2 está tratando sobre isso, que a finalidade é para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E essas palavras poderiam resumir tranquilamente o que nós estamos para ver aqui no capítulo 21, versos 1 ao verso 4. Os esforços de Satanás, especialmente revelados através dos demônios
que lhes servem neste mundo, por detrás das guerras, das doenças, das perseguições, das violências, dos falsos mestres e falsos profetas, das mortes, da idolatria, das rebeliões, das calamidades da natureza, todos os sinais que nós encontramos no livro de Apocalipse antecedendo a vinda de Cristo, e que Jesus já havia advertido os seus discípulos, no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. Jesus já tinha prevenido os discípulos destes sinais. Todos eles foram direcionados para impedir a vinda de Cristo e para impedir a missão da igreja de levar o Evangelho às nações. É o que nós vimos no capítulo 12, capítulo 11 e também no capítulo 12. São sessões distintas que paralelamente repetem a mesma história. Como Satanás, ele se posicionou na tentativa de impedir a vinda de Cristo. Começa com ele sendo lançado do céu sobre a terra. A partir daí, ele dirige o seu ódio contra Cristo e tenta impedir a vinda de Cristo, mas Cristo nasce, e nasce para reger as nações com cetro de ferro. Diz o texto que depois disso, ele dirige a sua ira, o seu ódio contra a mulher. Agora, indicando a descendência de Abraão, aquela que está demarcada ou descrita após a vinda de Cristo, porque Cristo já nasceu, e no final do capítulo 12 de Apocalipse diz que esses são os descendentes que estão levando adiante o testemunho de Cristo, ou seja, a igreja, e Satanás dirige o seu ódio agora para a igreja. Tudo que nós vimos até aqui aponta para essas investidas de Satanás e dos seus anjos que o seguem para atacar a igreja, para impedir a obra da igreja, para não deixar que o Evangelho chegue até as nações. Contudo, ao mesmo tempo, somos lembrados de que Jesus Cristo está quebrando os selos e abrindo o livro dos eternos decretos, porque tudo que nós lemos aqui, qual é o pano de fundo? É aquele que nós temos no início do livro. Jesus está quebrando os selos e abrindo o livro, revelando o cumprimento de todos os planos de Deus a cada instante. A história está sendo conduzida exatamente para o fim preparado antes do princípio. Antes do princípio. Na visão sublime e impressionante do capítulo 21, João testemunhou e, com todas as limitações das palavras, descreveu as glórias da eternidade que os crentes experimentarão na presença do Pai e na presença do Filho, onde serão fartos da justiça, têm fome e sede de justiça, e eles serão fartos, e essa promessa haverá de se cumprir. Capítulo 6, versos 9 ao verso 11. São os mártires que estão apelando por justiça na presença de Deus, e Deus está dizendo: aguardem até que seja completado o número dos seus conservos. Lá no capítulo 7, o anjo recebe a ordem para não danificar a terra, nem os céus, não danificar a natureza, até que todos os servos de Deus sejam selados. E quando todos forem reunidos na presença de Deus, aí o que ficará para receber o julgamento de Deus. E aí sim, o povo de Deus, os mártires, terão seu sangue vingado pelo próprio Senhor. Eles serão fartos de justiça e descansarão das suas fadigas terrenas. Os detalhes sobre essas glórias são tão limitados aqui, quanto a linguagem usada para expressar o que João viu. Especialmente nos próximos estudos, veremos isso com mais calma. Por isso, este capítulo nos permite mais contemplar que interpretar a sublimidade daquilo que Tiago chama de coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago capítulo 1, verso 12. Depois de terem que suportar, como diz o próprio texto de Tiago, com perseverança, as provações destes chamados últimos dias. Como podemos compreender este capítulo? E eu estou dividindo para facilitar o nosso entendimento, e será também a ordem dos próximos estudos. Verso 1 ao verso 4, a nova criação e a nova ordem. Verso 5 ao verso 8, o Criador desta nova criação, Cristo.
Depois, versos 9 ao verso 7, uma recapitulação da nova criação. Nós vamos voltar ao assunto, só que agora vamos observar detalhes mais ricos. Trata-se de um capítulo impactante, onde o milênio temporal, o reino de Cristo em meio à realidade de tribulações, de grandes tribulações na terra, se funde ao milênio eterno, quando todas as tribulações terão passado e todos os inimigos estarão derrotados. Estarão derrotados, porque o reino de Cristo, o reino milenar de Cristo, não é limitado com o julgamento final dos inimigos. Ele perpetua com os santos, eternidade adentro. Vamos ao nosso texto, 4 versos. Primeira palavra, primeiro verbo que nós vemos aqui no verso 1, vi novo céu e nova terra. Esta é a última sessão do livro do Apocalipse. O livro, ele se divide basicamente em 7 partes. Esta é a última parte do livro do Apocalipse. A última sessão começa justamente no capítulo 21, verso 1. João diz, vi novo céu e nova terra. No decorrer de todo o livro, o verbo indicado aqui, indicativo auristo, ver, grego eidon, ocorre 42 vezes em todo o livro. Geralmente demarca ou aponta para novos detalhes da revelação. Quando você vê vi, você tem uma seção, uma visão. A partir daquilo ali, ele vai descrever uma seção dentro da visão. Aí depois ele diz, vi, aí é uma outra seção, é uma outra visão, é um outro cenário. Então esse vi aqui é importante, nos chama a atenção para a estrutura do próprio texto. Neste capítulo o verbo aparece 3 vezes, em todo o capítulo 21, e em cada ocorrência a nossa atenção muda para elementos centrais da visão. Verso 1, ele diz, vi, está relacionado com novo céu e nova terra. Depois, verso 2, diz, a nova Jerusalém, foi o que ele viu, a nova Jerusalém. Veja, é um outro cenário. Depois, no verso 22, as condições especiais da nova Jerusalém. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. É uma outra visão, é um outro cenário, dentro da mesma visão, mas agora é um outro cenário, é uma outra compreensão dentro do mesmo cenário. Aí diz, o que ele viu, novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Há muito pouco revelado sobre o caráter do novo céu e nova terra nas Escrituras. Nós temos no capítulo 65, uma descrição ali, presente, sobre o novo céu e nova terra, e também, especialmente no verso 22, que apenas cita novos céus e nova terra. Não entra muito em detalhes. Aqui, por exemplo, nada mais é acrescentado além do adjetivo novo. Céu e terra estão sendo qualificados com o adjetivo novo. Por essa razão, toda a ênfase é dada na sua singularidade. Quando fala que é novo céu, nova terra, está enfatizando uma realidade que é completamente única, ainda não conhecida, a sua singularidade. O novo céu e nova terra não se refere simplesmente a estes antigos elementos da criação. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus céus e terra. Aqui eles não são renovados, mas se tornam novos, se tornam completamente novos, porque os primeiros já passaram. Isso está no texto, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então eles não são adornados, ajustados, reorganizados, restaurados. Não, eles se desfarão pelo fogo do julgamento divino e novo céu e nova terra serão apresentados. A palavra grega para novo aqui é kainos, que significa novo na sua substância. Além disso, no texto grego, os substantivos céu e terra não estão acompanhados de artigo, uma coisa que me chamou muita atenção.
Literalmente nós lemos assim no texto grego: céu novo e terra nova. Não há presença de artigo como que dizendo o novo céu e a nova terra, apontando, para aqueles primeiros elementos. Eles já passaram, diz o texto. Então é algo completamente novo, completamente distinto, gloriosamente dizendo também, do que nós encontramos e vemos da natureza terrena e também celestial. O que há de vir é algo completamente novo, que a nossa mente dificilmente conseguiria, na nossa atual condição, compreender. Talvez por isso, a referência a novo céu e nova terra se limita apenas a essa descrição de novo céu, nova terra. Não há muitos detalhes. O texto não entra em detalhes. Esta mudança de qualidade, de substância, de essência, deve significar que o que é temporal se torna eterno. O que é imperfeito se tornará perfeito e surgirá da decadência e destroços do antigo mundo. Eles fugiram da presença daquele que está sentado no trono. O texto de 2 Pedro diz que eles são desfeitos. Há no mundo fogo consumindo os ímpios, queimando a natureza, queimando tudo, destruindo tudo. Mas das cinzas, dos destroços, a esperança surge. A esperança surge. Na antiga terra, capítulo 20, verso 11, quando foge da presença daquele que está sentado ali, a presença de Deus foi representada pelo templo. Na nova, e o seu povo será a sua, na nova, o seu povo será a sua habitação. Então, na antiga terra, a presença de Deus, ela era representada pelo templo na terra. Agora, na nova terra, o povo de Deus será a própria habitação dele. Tudo terá uma natureza celestial. Nas Escrituras encontramos referências a 3 céus. Primeiro, de trás para frente, o terceiro céu, o lugar para o qual Paulo foi levado à presença imediata de Deus. Esta é a região da glória divina. Ele fala sobre isso no capítulo 12, verso 1 ao verso 5. Ele diz que lá ele viu o paraíso, terceiro céu, numa linguagem difícil de descrever. Ele mesmo diz no texto que são coisas que não convém, inclusive, falar, Deixa eu ver como é que ele fala aqui, literalmente. Ele diz assim no capítulo 12 de 2 Coríntios. Verso 4: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Tão profundas realidades que Paulo teve revelação nessa experiência sobrenatural que ele descreve em 2 Coríntios capítulo 12. A Bíblia fala também sobre um segundo céu, ou céu astronômico, a exosfera, onde se encontra o Sol, a Lua e as estrelas. É onde estão armados os corpos celestes. E o primeiro céu, aí termosfera até a troposfera, que é essa primeira camada aqui do ar que cerca o nosso planeta. O apóstolo Paulo mencionou que nestas regiões habitam potestades malignas e as forças espirituais do mal. Efésios capítulo 2:2 e também no capítulo 6, verso 12, sobre as forças do mal que habitam no céu, na príncipe da potestade do ar e depois as regiões celestiais. Considerando que o terceiro céu, onde se encontra o paraíso, a maravilhosa glória da presença de Deus, é lugar santíssimo, acredito que a mudança ocorrerá no céu, onde se encontram os corpos celestiais e as nuvens. A eternidade trará um novo céu para a nova terra. Então,
onde estão os corpos celestes, eu acredito que aí então é que haverá uma transformação completa. No final nós lemos: o mar já não existe. Completando a compreensão sobre esta maravilhosa realidade eterna, reservada aos redimidos pelo sangue do Cordeiro, João registrou que o mar já não existe. Dentre as 25 ocorrências no livro de Apocalipse, da palavra mar, na sua maior parte, e eu conferi cada uma, possui aspecto maligno e representa todas as sociedades incrédulas e rebeldes do mundo. Especialmente, esta é a maior representação do mar aqui. Por exemplo, no capítulo 13, verso 1, a besta que emerge do mar representa uma figura terrivelmente maligna na terra. Assim como no capítulo 17, verso 1 ao verso 2, a grande meretriz, a grande prostituta que seduz as nações, ela está montada numa besta escarlate sobre muitas águas, que depois, no verso 15, nós temos a própria interpretação de que aquelas águas, aqueles mares, significa as nações. Tá? E assim nos outros textos, como no capítulo 18, verso 1 e também os versos 15 ao verso 17. No capítulo 20, verso 13, que nós estudamos anteriormente, o mar é uma sepultura, porque diz que no dia do julgamento o mar haverá de devolver os seus mortos. É como uma sepultura. O sentido é que quando o novo céu e nova terra forem revelados, todo sinal de pecado terá passado, por ocasião do julgamento final dos seus agentes, conforme lemos no capítulo 20, verso 7 ao verso 15 aqui. Então, todo sinal de pecado terá passado. O mar, como referência de algo negativo, terá passado. Essa pequena frase deve indicar que na nova realidade não haverá qualquer ameaça ou lugar para o mal. Qualquer ameaça ou lugar para o mal. Se as águas por um lado, representando as nações ímpias e rebeldes para com Deus, é dessa sociedade que surgem os poderes políticos e religiosos anticristãos, essas águas terão passado, porque todos já terão sido lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Então, nessa revelação do novo céu e da nova terra, qualquer sinal de maldade, qualquer sinal de pecado, de malícia, de corrupção, terá passado. Não haverá lugar na Nova Jerusalém. O verso 2 diz: vi também. Agora é uma outra cena. Primeiro ele olha para a realidade do céu e da terra. Agora, olha o que ele vê. Ele vê a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Este verso introduz todo o restante do conteúdo do capítulo 21. A partir daqui, nós temos uma descrição sequenciada até o verso 5 do capítulo 22. A cidade de Jerusalém, antiga capital do reino de Judá e atual capital de Israel, desde o princípio significou um lugar santo por algumas razões. Primeiro, resultado de várias promessas de Deus no passado, a partir de Abraão. Deus prometeu aquelas terras para Abraão. Depois Abraão foi para o Egito. De lá se multiplicou em uma grande e numerosa multidão, que nasce debaixo da escravidão do Egito. Deus então tira o povo do Egito e leva para a terra que Deus havia prometido para ele, a terra de Abraão, que é a Palestina ali, aquela região onde está hoje o Estado de Israel. Então, aquela terra, historicamente falando, é resultado das promessas de Deus. Segundo, é a antiga sede do reinado de Davi. Qual é a referência que o povo de Israel, que é um povo distinto na história humana, e eu não me refiro aqui à nação, etnicamente falando apenas, mas temos que considerar a história que o povo de Israel, os judeus, eles historicamente é o povo com quem Deus primeiramente estabeleceu aliança, e que Paulo no livro de Romanos fala diretamente a eles, como um povo escolhido. A dificuldade dos judeus
nos dias do apóstolo Paulo, é que eles não estavam compreendendo que a promessa da salvação não era só para eles, era também para os gentios. Por isso ele adverte os judeus no capítulo 3 de Romanos, por causa da arrogância, da soberba, da altivez, achando que eles eram os merecedores da salvação, que Deus havia destinado salvação e graça sobre eles, e tinha esquecido dos gentios. Mas não, a justificação também foi estendida para os gentios, ou seja, para todos os povos do mundo. E a referência que o povo judeu tem de um governo justo, próspero, é o governo de Davi. Por isso, essa referência de Jesus como filho de Davi remete na história à memória de um tempo próspero de paz e de conquistas memoráveis na história de Israel. Então, Jerusalém é uma capital que, do ponto de vista escatológico, representa a sede do governo daquele que vem, cujo reinado será incomparavelmente justo, perfeito e próspero em relação a Davi. Então, Jerusalém chama atenção para muitas questões na história, como, por exemplo, a sede do reinado de Davi. E também, historicamente, foi o centro da adoração, da expiação dos pecados e da instrução de Deus, que acontecia no templo. Era ali que estava o templo de Jerusalém, o templo do Senhor. Escatologicamente falando, Jerusalém está além de qualquer definição geográfica ou étnica. Representa a morada de Deus e habitação de santos na glória celestial. Eu não me refiro aqui à cidade, literalmente, de Jerusalém. Nós estamos aqui diante de um texto profético que está apontando para uma realidade futura e essencialmente espiritual e gloriosa. A nova Jerusalém que desce dos céus e não Jerusalém que está na terra. É essa nova Jerusalém que João está vendo aqui, descendo do céu, diz o verso 2. Então, esta nova Jerusalém representa a morada de Deus e a habitação de santos na glória celestial, muito além do que poderia significar a Jerusalém terrena. De acordo com a visão, a nova Jerusalém foi revelada descendo da parte de Deus. Esta visão foi ilustrada por uma noiva preparada para o casamento. Olha o que diz o final do verso 2: ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, essa é uma ilustração que João usa aqui, pela visão que ele teve, que ele nos traz, para nos ajudar a entender o que está acontecendo. A descida da nova Jerusalém vem ao encontro de um noivo, assim como foi prometido. É o casamento da igreja com Cristo, depois que já não há qualquer sinal de maldade, de pecado ou ameaça de inimigos. Agora são as recâmaras. É o momento da intimidade entre a igreja e o noivo, que é Jesus Cristo. E ela vem ataviada, segundo a ilustração, porque nós temos a descrição da cidade santa, a Nova Jerusalém, e aí nós temos uma ilustração do que está acontecendo. É como uma noiva adornada vindo para o encontro com seu esposo. De acordo com o contexto, o encontro de todos os crentes com Cristo ocorrerá antes do julgamento final dos inimigos, e considera que todos, nessa etapa final, terão sido congregados à presença de Deus. Então, todos os santos estarão já com o Senhor. Todos nós já teremos sido retirados desse estado imperfeito, em cuja realidade está a presença do pecado. Nós já teremos sido resgatados, ou arrebatados, ou libertados deste estado de corrupção que nós nos encontramos. As nossas fadigas terão sido cessadas e estaremos no estado perfeito, como uma noiva ataviada para o noivo. Em Isaías, lemos que Jerusalém, profeticamente, seria constituída pelos santos, preparados como noiva para o encontro com o noivo, e é identificada também pelo nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, em Apocalipse capítulo 3, verso 12. Ao mesmo tempo que essa cidade santa enfatiza a santidade e a glória, enfatiza também todos os crentes descendo do céu e se unindo com Cristo, o esposo, de modo que o novo céu e nova terra se unem e Deus se revela no meio dos homens. O verso 3
revela este casamento, esta união eterna dos santos, a igreja com Cristo. Assim como lemos também em Efésios capítulo 5, versos 26 a verso 27. Cristo é quem preparou a igreja. Ela está ataviada não por si mesma, ela fora ataviada, ela é ataviada pela obra de Cristo, que a alimenta, que a santifica, que cuida dela, para apresentar a si mesmo sem mancha, sem ruga ou qualquer coisa semelhante. É Cristo quem está preparando a sua noiva para esse dia. A santificação da igreja, a santificação dos santos, como obra de Cristo, pela ação do Espírito Santo, tem uma finalidade de sermos apresentados a Jesus Cristo como uma noiva é apresentada para o seu noivo. Na primeira vinda ao mundo, Jesus veio e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14. Ele tabernaculou conosco, Ele habitou conosco, Ele viveu no nosso meio. Ele sofreu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, de onde há de retornar e habitar com os homens eternamente, como nós lemos no verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Que tabernáculo é esse? Cristo, unido agora com os homens, a nova Jerusalém, a cidade santa. É Cristo unido agora com o seu povo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. E continua dizendo: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olha o que diz em João capítulo 14, verso 1 a verso 3. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Onde eu estou, não onde eu estarei. Onde que Jesus estava? Na plena presença do Pai. Então Jesus tinha que subir para completar a obra do ataviamento da igreja, do adorno da igreja, preparando a igreja pela consumação da sua obra redentiva. Então ele tinha que ir para completar essa obra. E uma vez que Jesus completa essa obra, dizendo está consumado e é assunto aos céus, agora todos os que nele morrem, como lemos no capítulo 14 de Apocalipse, verso 13, eles agora são destinados para o descanso eterno, e as suas obras o acompanham, e eles se unem com o Filho nos céus. Se hoje eu morrer, se hoje você morrer, eu te garanto pelo testemunho das Escrituras, que você imediatamente estará unido com o Senhor Jesus Cristo. Você imediatamente será destinado para a presença plena do Pai e do Filho. Trata-se, portanto, de um casamento perfeito de Cristo com a igreja, o tabernáculo de Deus com os homens, onde os céus e a terra se unem, onde os santos são a nova Jerusalém e Deus habitará e estará com eles. Esta é a finalidade da redenção. Esta é a finalidade da redenção, visto que no princípio os homens e Deus foram separados do pecado, mas no final serão reconciliados perfeitamente para sempre por meio de Jesus Cristo. O último verso diz agora sobre qual é o resultado desta comunhão perfeita. O texto diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. João descreveu inicialmente duas grandes bênçãos que acompanharão a nova congregação do povo de Deus, a nova Jerusalém: fim das tristezas e também da morte. Por isso ele diz: enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. A morte já não existirá. Este verso nos dá a garantia da parte de Deus que todas as nossas mais profundas tristezas presentes passarão, juntamente com a vitória sobre o maior dos nossos inimigos, a morte. A tristeza, ela está aqui associada com a morte, tanto que a lágrima, ela é repetida depois de ser citada a morte, como pranto causado pela
morte. A tristeza e a morte passarão. Capítulo 25, verso 8 de Isaías, diz assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio, a injustiça, a vergonha do seu povo, porque o Senhor disse, o Senhor falou. Essa é a promessa. Observemos o substantivo lágrima no texto. No texto grego está no singular. Está no singular. E enfatiza cada uma. O Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, pois seremos completamente consolados. Não vai ficar nenhuma lágrima para trás, sem ser enxuta. Todas as nossas tristezas passarão, todas as nossas fadigas passarão. Todo motivo, nunca mais haverá lágrima ou motivo para ela em nossos olhos. Isso significa felicidade e paz perpétuas. Hoje todos nós experimentamos dor do luto. Estava comentando com a minha esposa hoje, milhares de pessoas no nosso país, quase 155 mil pessoas, quase 155 mil famílias no nosso país, desde março para cá, tiveram que enfrentar a dor do luto, lágrimas desesperadas, porque tiveram que se despedir dos seus entes queridos, sem muitos deles terem tido a oportunidade de se despedir dos seus corpos, junto com seus familiares. Quanta tristeza foi acumulada nesses meses no nosso país. Muitos estão enfrentando ansiedade, medo, tristeza. Sofremos com depressão, sofremos com insônia, com insegurança, com desconsolo, com miséria em algum grau. Especialmente nós, os que cremos em Cristo Jesus e temos o interesse de perseverar nos seus caminhos. Especialmente nós, porque nós acumulamos uma luta, não só externa, mas também interna, que é a luta contra a nossa natureza pecaminosa. Aquela mesma pressão que Jó sofreu por parte da sua mulher: amaldiçoa o seu Deus e morre. E você ter que resistir no seu coração toda a inclinação para o mal, toda a tendência para o mal, de fechar os seus lábios para não blasfemar contra Deus, perseverando no caminho do Senhor, por fidelidade às suas palavras e contemplando as suas promessas. Essa luta espiritual que nós travamos com os demônios em nossa volta, que usam de todos os recursos naturais e inclusive pessoas para nos assediar para o caminho que não é o caminho do Senhor, para nos desviar da verdade, usando falsos mestres, falsos cristos. A luta que o crente atravessa neste mundo é uma luta terrível. Contudo, no dia do Senhor, não apenas tristezas, lágrima, mas a maior causa delas, a morte, serão eliminadas completamente. E a razão está aí, porque as primeiras coisas passaram. Notemos esta frase, ela refere-se a todas as condições deste mundo presente nos poderes de Satanás, da natureza pecaminosa e também da morte. Tudo associado a esta realidade de queda e rebelião passará. Olha o que diz Isaías 65, verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E essa promessa está sendo repetida, promessa de Deus ao povo de Israel, através do profeta Isaías, está sendo repetida aqui em Apocalipse capítulo 21, verso 4. No estado eterno com o Pai e com o Filho, nenhum de nós, repito, nenhum